Olá, aqui quem fala é o professor Guilherme, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma aula do nosso curso Graduação com Sucesso. Na aula de hoje eu vou realizar um exemplo prático para que você possa entender o processo desde a leitura de um texto, na criação do resumo e na finalização deste resumo com a criação de um mapa mental. Eu criei um texto e botei o título desse texto como Leitura Papagaio do Conteúdo, porque geralmente o aluno ele lê aquele texto rapidamente, sem realmente estar concentrado, e por isso que eu chamo de leitura papagaio, porque o que ele quer é reter o máximo de informação, mas relacionado com a decoreba daquele texto. E isso é como se fosse então um papagaio lendo o texto para decorar o máximo das informações. Além de ser um desperdício de tempo, porque imagina, dependendo do texto, você levaria muito tempo para decorar todas as informações. Você também está gastando uma energia mental imensa para fazer esse tipo de prática. É importante que você faça uma leitura geral. Nesta primeira leitura, nós vamos entender a ideia principal do texto. Eu coloquei o título desse texto, Leitura Papagaio do Conteúdo, de propósito, para que você pense que não deve fazer esse tipo de leitura, certo? Para construir uma caminhada de sucesso nos estudos, é fundamental que você esteja consciente de que há vários fatores externos e internos que influenciam negativa e ou positivamente sua vida. Neste sentido, lembre-se de que você é como um radar que, durante todo o dia, entrará em contato com diferentes tipos de pensamentos por meio das amizades e da família. Apesar de parecer algo banal e sem importância para muitos, essas interações podem fazer com que o seu dia seja maravilhoso. Por exemplo, quando você está em contato com alguém que te coloca para cima, que te respeita, que gosta de te ver feliz, que te deseja o melhor, que te considera importante e que se preocupa contigo, se assim for, o seu dia se ilumina e você fica alegre e motivado. Entretanto, no mundo não há somente anjos, pessoas do bem. Tem dias que você estará sendo atingido pela nocividade daquele colega ou amigo que só sabe reclamar da vida e está sempre culpando o mundo por todos os seus desconfortos, fracassos ou perdas. Quem já não presenciou aquele docente que vai para a sala de aula fazer sessão de descarrego? Ou o chefe ou a chefa que te vê como um escravo, achando que tem o direito de exigir o mundo? Enfim, são muitas as experiências que podem influenciar negativamente o seu humor, o seu estado de ser. Os resultados de suas experiências diárias fazem com que você, muitas vezes, não consiga encontrar energia para estudar, para se concentrar e desenvolver um processo de aprendizagem com excelência. Você pode se perguntar, então estou fadado ao fracasso por estar convivendo diariamente com pessoas negativas? Claro que não. Assim como uma carta sem destinatário é devolvida para o seu remetente, você não deve deixar que possíveis nocividades lhe atinjam. Ah, mas é fácil falar, né? Falar é fácil. Vai enfrentar aquele mala sem alça que fica te infernizando todos os dias. Aqui entramos em um ponto essencial para que você tenha sucesso nos estudos. Em primeiro lugar, ninguém é obrigado a aguentar pessoas negativas e sofrimentos de nenhuma espécie. Por isso, é fundamental que você se autovalorize, tomando as seguintes atitudes. Se afaste de quem não te respeita. Troque de ambiente, fale só o necessário e anule estas possíveis negatividades, pensando em coisas que te deixam feliz. Você não merece sofrer. Se for necessário, se imponha, dizendo para a pessoa que as atitudes dela não estão te fazendo bem. Além disso, é importante que você deixe bem claro que se ela não mudar, você se afastará dela. Se o problema persistir, evite entrar em contato com essa pessoa. Não seja saco de pancada de ninguém.
Não aceite agressões verbais ou físicas. Mostre que você é uma pessoa forte e que exige respeito. Se o ambiente estiver muito pesado, saia dele por um tempo e depois volte com a mente livre do que estava incomodando. Você deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se proteger. A vida é feita de conexões. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Porém, o excesso de contatos, de forma ilimitada, pode trazer provações desnecessárias durante sua caminhada como discente. É preciso que você saiba se resguardar, poupar sua energia e não se carregar com os problemas dos outros, neutralizando seus objetivos por falta de motivação, energia e coragem para conquistá-los. Tente ajudar as pessoas que te fazem mal, mas se a pessoa não quer mudar e continua te prejudicando, deixe que ela siga seu caminho tranquilamente e emane o melhor que você consegue para ela. Esta atitude te trará paz. Então, este texto, ele tem 595 palavras. É um texto bem curto, menos de 2 páginas, mas com essa leitura, simplesmente, eu não me lembro o que estava lá no primeiro parágrafo, a primeira parte do texto. Entendi que o texto trata sobre atitudes importantes que você deve ter, né, para ter sucesso nos seus estudos, não se prejudicar nos seus estudos. Ok, mas se for feita uma avaliação sobre esse texto, quais pontos que poderão ser cobrados? Quais são as dicas que são dadas nesse texto? Então agora nós vamos fazer uma outra leitura, eu vou trazer o texto novamente, só que agora já com algumas frases que eu já marquei. Então quando você estiver fazendo a segunda leitura, que é aquela leitura para encontrar as palavras-chave, você vai simplesmente marcar, vai fazer essa leitura com mais calma e vai pensando, ó, isso aqui é importante, certo? E vai marcando estes pontos que você considerar importante. Leitura de identificação de pontos importantes. Para construir uma caminhada de sucesso nos estudos, é fundamental que você esteja consciente de que há vários fatores externos e internos que influenciam negativa e ou positivamente a sua vida. Nesse sentido, lembre-se de que você é como um radar que durante todo o dia estará em contato com diferentes tipos de pensamento por meio das amizades e da família. Aqui, neste primeiro parágrafo, palavras importantes. Sucesso nos estudos. E que esse sucesso nos estudos, há vários fatores internos e externos que vão influenciar negativamente ou positivamente esses estudos. E que podem vir da sua relação com a família ou com amigos. E ponto final. Nesse sentido, lembrando que tu é um radar, essas coisas, isso é tudo uma encheção de linguiça que não tem muita importância. É uma explicação a mais, mas não é o foco. O primeiro parágrafo está dizendo, se você quer ter sucesso nos estudos, você tem que estar consciente que, tanto dentro da família como nas amizades, você pode acabar se influenciando positivo ou negativamente, certo? Apesar de parecer algo banal e sem importância para muitos, essas interações podem fazer com que o seu dia seja maravilhoso. Então, conectando com o parágrafo anterior, dependendo, pode ser positiva ou negativamente essa influência. Então, é importante dizer que pode ser maravilhoso o seu dia. E aí vai trazer um exemplo, que também já não é algo importante para você levar para o mapa mental, porque diz, quando você está em contato com alguém que te coloca para cima, te respeita, que gosta de te ver feliz, que te deseja o melhor, que te considera importante, que se preocupa contigo, se assim for, o seu dia se ilumina e você fica alegre e motivado. Tudo isso é para resumir que o seu dia pode ser maravilhoso se você tiver uma influência positiva, seja das amizades ou da família, né? Ou das suas interações com a família. Então, eu só marcaria desses 2 primeiros parágrafos somente essas palavras. Entretanto, no mundo não há somente anjos. Opa, aqui já está, né, mostrando o outro lado. Bom, assim como pode ser maravilhoso o seu dia, no mundo também não há só pessoas que te colocam para cima. Então, entretanto, no mundo não há somente anjos, pessoas do bem. Perfeito. Não, no mundo não há somente anjos. Então, isso é uma informação importante. Tem dias que você estará sendo atingido pela nocividade daquele colega ou amigo que só sabe reclamar da vida
que está sempre culpando o mundo por todos os seus desconfortos, fracassos ou perdas. Quem já não presenciou aquele docente que vai para a sala de aula fazer sessão de descarrego, ou o chefe ou a chefa que te vê como um escravo, achando que tem o direito de te exigir o mundo? Enfim, são muitas as experiências que podem influenciar negativamente o seu humor, o seu estado de ser. Aqui tem várias informações em relação ao exemplo de como pode ser essa interação negativa, mas não é importante. O importante é que você tem que lembrar que assim como o seu dia pode ser influenciado tanto internamente, por você também não estar bem, como externamente, pelos amigos ou pelos familiares, e que se te influenciar positivamente isso pode ser maravilhoso para ti, também está dizendo que no mundo não há somente pessoas boas. E pode ser o seu chefe, um docente, que podem acabar te influenciando negativamente no seu humor e no seu estado de ser. Então, aqui nesse parágrafo é um contraponto em relação ao parágrafo anterior. Os resultados de suas experiências diárias fazem com que você, muitas vezes, não consiga encontrar energia para estudar, para se concentrar e desenvolver um processo de aprendizagem com excelência. Você pode se perguntar, então estou fadado ao fracasso por estar convivendo diariamente com pessoas negativas? Claro que não. Assim como uma carta sem destinatária devolvida para o seu remetente, você não deve deixar que as possíveis nocividades te atinjam. Ah, mas falar é fácil, vai enfrentar aquela mala sem alça que fica te infernizando todos os dias. Tudo certo, é um parágrafo que te traz algumas informações, né, sobre essa questão negativa, dessa interação negativa que você pode ter com alguém. Mas o que é importante? Eu marquei como importante. Se eu tiver uma interação negativa, eu estou fadado ao fracasso? Não, o importante é não deixar que essas possíveis influências me atinjam. E ponto final. Conectando os dois parágrafos, no mundo não há somente pessoas boas, daqui a um pouco tem um docente, ou um chefe, ou um colega, ou um amigo, ou um familiar, que pelas atitudes deles podem acabar te influenciando negativamente, mas você vai estar fadado ao fracasso por causa disso? Claro que não. Você não deve se deixar ser incentivado por essas negatividades. Então, esses pontos desses dois parágrafos são importantes. A gente vai conectando, eu vou conversando com o texto, entendendo e gravando o que eu considero importante. Aqui entramos em um ponto essencial para que você tenha sucesso nos estudos. Em primeiro lugar, ninguém é obrigado a aguentar pessoas negativas e sofrimentos de nenhuma espécie. Por isso, é fundamental que você se autovalorize, tomando as seguintes atitudes. Tem uma pessoa negativa? Conectando com outro parágrafo anterior, se afaste. Troque de ambiente. Se afaste de quem não te respeita. Perfeito. Então, você já sabe que se a pessoa é nociva com você, ela não te respeita. Então, não precisa trazer essa informação. Você tem que se afastar de quem é nocivo com você. Troque de ambiente. A pessoa é nociva, está te prejudicando. Não troque de ambiente. Fale só o necessário e anule as possíveis negatividades pensando em coisas boas que te deixam feliz. Isso é uma dica a mais, mas não é o principal. No momento que você estiver passando por uma situação que você tem que mudar, que você tem que neutralizar aquela nocividade, o importante é você se afastar. Você não merece sofrer. Perfeito, essa é uma informação importante. Você tem que estar consciente neste momento para ter discernimento e dizer, opa, aqui está muito pesado, este ambiente está muito pesado, a pessoa está sendo mal educada, está me afetando negativamente, eu não mereço sofrer, eu não mereço passar isso. E, se for necessário, se imponha, dizendo para a pessoa que as atitudes dela não estão te fazendo bem. Além disso, é importante que você deixe bem claro que se ela não mudar, você se afastará dela. Essa também é uma informação que é uma dica, mas não é o mais importante. O importante é que você se imponha. Se o problema persistir, evite entrar em contato com a pessoa.
Certo? Então são várias dicas, ó, se afaste, troque de ambiente, não, você não merece sofrer, se imponha, evite entrar em contato, não seja saco de pancada de ninguém, ok? Isso também está relacionado a você não merece sofrer. Não aceite agressões verbais ou físicas, não aceite agressões, é algo importante. Mostre que você é uma pessoa forte que exige respeito. Se o ambiente estiver muito pesado, saia dele por um tempo e depois volte com a mente livre do que estava te incomodando, do que estava incomodando. Então aqui eu marquei que se eu estiver numa situação negativa onde eu estou sendo afetado, eu vou me afastar, eu vou trocar de ambiente, porque eu não mereço sofrer, querendo ou não, eu vou estar me impondo em relação àquela experiência, aquele momento. E se isso começar a se repetir muitas vezes, eu vou evitar entrar em contato com aquela pessoa porque eu não aceito agressões e porque eu também sou uma pessoa forte. Eu não quero ficar passando por esse tipo de experiência, tomando para mim negatividades gratuitamente. Você deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se proteger. Você deve se proteger. A vida é feita de conexões, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Porém, o excesso de contatos, de forma ilimitada, pode trazer provações desnecessárias durante sua caminhada como docente, como discente. É preciso que você saiba se resguardar, poupar sua energia e não se carregar com os problemas dos outros, neutralizando seus objetivos por falta de motivação, energia e coragem para conquistá-los. Até aqui, o que é importante? Se proteger, e aí, junto com essa proteção, você deve se resguardar e poupar sua energia. Tente ajudar. Aqui é um outro assunto, é uma outra ideia relacionada ao problema. E o momento que você já consegue se proteger, se você quiser, se você sentir, você deve tentar ajudar a pessoa para que ela não fique fazendo isso com outras pessoas e que ela pare de fazer isso e emane o melhor que você consegue para ela. Então, se a partir da conversa não surgiu resultados, ela quer continuar, emane o melhor, você não vai ficar mais na presença daquela pessoa e ponto final. Então, você viu que, olha só, quero mostrar uma informação importante. O texto tinha 595 palavras. Ao final da segunda leitura, eu selecionei somente 105 palavras. Foram grifadas 105 palavras. Eu saquei estas palavras grifadas do texto, por quê? Porque visualizando elas, eu vou relembrar do que foi dito no texto e a partir delas eu vou criar o meu resumo com as minhas palavras. Eu vou olhar para elas para criar o meu resumo, já não vou olhar mais para o texto original completo. Resumindo, utilizando as palavras selecionadas. Então, olha só. Para alcançar sucesso nos estudos, é preciso ter consciência de que há fatores externos e internos que nos influenciam positiva ou negativamente. Esses podem ser vividos através do convívio com familiares e amigos. Para não prejudicar os estudos, algumas vezes é preciso ser forte, não aceitar agressões e evitar o contato com pessoas negativas, trocando de ambiente. Além disso, é importante se proteger, se resguardar, poupar energia e tentar ajudar as pessoas. Se não for possível ajudar, emane mentalmente para ela o que você tem de melhor e se afaste. Aqui eu simplesmente resumi com as minhas palavras tudo o que vai acontecendo a cada parágrafo, só que de forma resumida. Começa falando dos estudos, da influência negativa ou positiva que pode ter, seja através dos amigos ou da família. Você precisa ser forte, você precisa trocar de ambiente e tentar ajudar a pessoa. E ponto final, é disso que o texto trata. Então, simplesmente com esses 2 parágrafos, eu consigo ter toda a ideia principal, todo o objetivo da escrita daquele texto. Uma vez que eu tenho todas as ideias já organizadas com as palavras-chave, que eu fiz o meu resumo, eu vou também criar um mapa mental com todos os pontos que representam a mensagem do texto. O seu mapa mental ele deve ser criado de forma que você, ao lê-lo, você consiga lembrar do texto, do que o texto falava. Então, uma vez que eu tenho o meu resumo feito, as palavras-chave identificadas, eu vou
trazer essas palavras-chave e através também do meu resumo eu vou criar um mapa mental que é uma outra forma de eu relembrar o principal objetivo do texto. E você pode criar ali, por exemplo, eu coloquei no título principal do meu mapa mental sucesso nos estudos, porque o texto dá dicas para que você saiba se resguardar e proteger para ter sucesso nos estudos. Interpretando esse meu mapa mental, para você ter sucesso nos estudos, é importante que você entenda que é preciso se proteger, se resguardar e poupar energia. E você deve ajudar, se possível, ou emanar coisas boas e se afastar. Além disso, é importante que você entenda que há fatores que, através de familiares, amigos, colegas de trabalho ou chefe, que te influenciam. E esses fatores podem ser positivos ou negativos. A forma que você vai estruturar o seu mapa mental, você poderia botar outras palavras, ter escrito de outra forma, colocando verbos, mas o importante é que você olhe para o seu mapa mental e lembre do que você leu, do que você estudou. E você seja capaz de explicar para você mesmo o que o texto queria dizer. Então, é fundamental que, desde a primeira leitura, da leitura inicial, depois da leitura para a identificação das palavras-chave, a criação do resumo e depois a estruturação do mapa mental, você esteja fazendo conexões para que, ao ler todo este material, você mantenha o conteúdo, a ideia principal do texto sempre bem ativa na sua mente. Este processo de ler a primeira vez, 2 vezes, 3, depois ler atentamente, marcando as palavras-chave, depois fazendo um resumo, depois fazendo um mapa mental, durante essas 4 etapas, da leitura principal, da leitura com concentração nas palavras-chave, do resumo e do mapa mental, você estará forçando o seu cérebro a estudar aquele conteúdo, a fixar aquele conteúdo, a compreender aquele conteúdo de maneira diferente. Por quê? Se você não fez uma boa leitura, se você não fizer uma leitura concentrada, você não vai identificar as palavras-chave. Então você só está lendo por ler. Não vai nem ser capaz de falar sobre aquele texto. Quando você se concentra e identifica as palavras-chave, você está estudando. Você já deu um passo a mais. Já conseguiu, de repente, encontrar o objetivo principal daquele texto. No momento que você já fez isso, e tudo isso requer um esforço mental, um nível de concentração. No momento que você fez isso, e você identificou as palavras-chave, e agora está indo para um outro processo, que com as suas palavras você vai olhar para aquelas palavras-chave e vai criar um resumo, é uma outra etapa na qual você vai estar forçando a sua mente para mostrar para você mesmo que você entendeu o que você leu a partir das palavras-chave. Uma vez que você consegue escrever, porque você realmente já está entendendo aquele texto, você é capaz ainda de resumir ainda mais aquele resumo em forma de mapa mental. Porque são pontos que você vai olhar e você vai lembrar de todo o processo. Vai lembrar da ideia principal, do que se trata. Então, por exemplo, se você chega numa prova, olha aqui, este mapa mental, por que eu peço que você fique relendo até o dia da prova, a partir do resumo? Porque também acontece a questão da memória visual. Já aconteceu comigo várias vezes durante uma prova. Porque o mapa mental, ele pode ser utilizado para qualquer conteúdo. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava na engenharia de software, eu escrevi um artigo lá num evento, um resumo juntamente com um colega, onde a gente descreveu como o mapa mental nos ajudou nos primeiros passos lá com relação à programação. Porque a gente criou um mapa mental descrevendo quais eram as etapas de como a gente tinha que pensar. E foi super importante, foi super legal. Nós não estávamos aprendendo a programar através do mapa mental. A gente criou um mapa mental que
que nos ajudava a visualizar algumas etapas. Então, esta visualização mental de um mapa, ela pode te ajudar muito na hora da prova. Porque você estuda, lê o seu resumo, fica lendo aquele mapa mental, e é como você criasse a imagem do mapa mental na sua mente. Então, em algumas vezes, em algumas avaliações, eu olhava uma questão e eu já sabia que a informação que eu precisava para responder estava naquele mapa mental que eu criei. O que eu fazia? Eu desenhava aquele mapa mental porque eu tinha ele na minha mente. Eu desenhava aquele mapa mental na prova e já não me preocupava mais. Estava ali aquela informação que eu precisava para responder aquela questão. Então, esse processo, leitura com as palavras-chave, leitura, resumo e depois mapa mental, façam em tudo, com conteúdos mais teóricos. Você até pode, por exemplo, criar um mapa mental com algumas fórmulas matemáticas que você precisa, ou com imagens que você precisa. Mas, sei lá, você pode ser criativo. Tudo que você fizer para ajudar a sua memória durante a avaliação, faça. Realmente faça. É muito importante. Agora, este processo de ler com atenção para identificar as palavras-chave, depois resumir e criar um mapa mental, eu sempre fiz. E depois só ficava, porque uma vez que eu fiz aquilo, que eu fiz com calma, claro que aqui eu fiz com um texto pequeno, mas não importa, você pode fazer com um livro, um capítulo de um livro, vai dar um pouco mais de trabalho, vai dar, mas pensa bem, imagina se você tivesse que ficar lendo aquele capítulo do livro inteiro até o momento da prova, como se fosse um papagaio tentando decorar tudo. Não vai funcionar, vai te estressar, vai gastar energia, as coisas têm que ser conectadas. Não é por acaso que você lê, depois você identifica as palavras-chave, porque no momento que você conseguiu identificar as palavras-chave, as chaves, você está criando conexões. Aí você pega aquelas palavras-chave, leva para um resumo e depois você utiliza aquelas palavras-chave ou os pontos principais para a criação de um mapa mental, você fez várias conexões de compreensão, de entendimento daquele conteúdo. Você faz direito, por exemplo, tem várias leis. Você leu lá o livro tal, o capítulo tal. Esse processo vai lhe ajudar muito. E depois até um dia eu comentei, né, com você em um vídeo, não sei se foi na aula ou foi num vídeo que está no site, mas eu comentei e eu fiz um cursinho preparatório, lá a gente formou um cursinho preparatório para o Enem, e lá a gente formou um grupo de estudo. E teve um colega que queria entrar em Direito, depois entrou, e um ano ou 2 anos depois a gente se encontrou e ele disse, olha, eu utilizo até hoje as técnicas de mapa mental que você me explicou. E estão me ajudando a fazer os resumos, de criar um mapa mental, e me ajudaram um monte em relação aos componentes curriculares dentro do direito. Então você deve utilizar este processo de desmembrar o conteúdo e você tem que ser capaz de explicar com as suas palavras. Se você fizer isso, com certeza as chances de você esquecer, de você não conseguir responder uma pergunta relacionada ao texto que você estudou, ao conteúdo que você estudou, vai ser bem menor. Porque realmente você vai se sentir mais preparado, você vai estar utilizando diferentes técnicas para falar da mesma coisa, mas para criar essas conexões. Desejo que você consiga aplicar, colocar em prática estes conhecimentos que você está recebendo aqui no curso, essas técnicas de estudo, e eu não tenho dúvidas, porque realmente eu as testei, eu as utilizei e me fizeram um bem enorme com relação ao meu processo de aprendizado dos conteúdos. Fica com Deus, tudo de bom, coloque em prática. Ah, mas eu não estou acostumado a fazer mapas mentais. O importante é que você comece. Simplesmente faça essas etapas. Depois leia identificando as palavras-chave, depois crie o seu resumo e depois crie o mapa mental. E ponto final.
São 4 etapas que você tem que cumprir. E quanto mais você praticar, mais rápido você conseguirá fazer. Porque o seu cérebro ele vai se acostumando com aquele tipo de atividade. É como se você já pegasse um livro, você já sabe o que tem que fazer, aquilo já se torna uma prática. Ótimas energias, ótimas vibrações, muita luz nos seus estudos, e você consiga colocar essas 4 etapas em prática. E te vejo na próxima aula. Fica com Deus, um grande abraço.